Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Quem de vocês fica esperando o final de ano chegar só para comer panetone e chocotone? Eu sou uma dessas. No vídeo de hoje eu vou ensinar um chocotone bem gostoso. Aqui no canal já tem vídeo, porém esse aqui ficou ainda bem mais detalhado. Eu fiz esse aqui de 550 gramas e esse aqui de 250 gramas. E aí, vamos à receita? Acrescente 20 gramas de fermento biológico seco em 300 gramas de farinha de trigo sem fermento. É só misturar bem. Vinte gramas de essência de panetone. Dá uma misturadinha. Aqui eu tenho 150 ml de leite. Eu coloquei todo de uma vez, porque essa minha farinha de trigo ela consegue absorver todo esse leite. Mas vocês vão colocando aos poucos. E no meu caso ainda vou precisar, porque ainda não deu ponto. A massa ainda está muito dura. É só misturar bem. Vai acrescentando leite aos poucos e misturando bem. Não tem segredo. E a massa tem que ficar nessa consistência, igual uma massa de bolo, bem grossa. Esse é o ponto. E o leite da segunda vez eu não usei todo. Cubra com plástico filme e leve para a geladeira de um dia para o outro. Ou então deixe em temperatura ambiente por no mínimo 4 horas. Eu deixei na geladeira por 24 horas. E depois do tempo de descanso, ela fica assim, ó. Fica cheia de bolhas. Vou mostrar mais de pertinho para vocês. Olha só. 700 gramas de farinha de trigo sem fermento. 15 gramas de sal. É só acrescentar na farinha de trigo. E 150 gramas de açúcar. É só misturar. Agora acrescente 50 gramas de manteiga ou margarina. Eu estou usando a manteiga. E 3 ovos. Amasse bem até desmanchar a manteiga e misturar os ovos. Agora acrescente a esponja. Misture bem a esponja até incorporar com o restante da massa. E vá acrescentando água aos poucos. Nunca coloque água de uma vez. Amasse bem até a massa unir completamente e soltar da bacia. Passe para uma bancada e é só sovar. E não tem como fugir. Essa parte de sovar é a parte mais importante. Eu vou dividir a minha massa ao meio, porque eu acho que fica melhor para sovar, para ela não ficar muito pesada. Vou passar um pouco de óleo nas mãos e na bancada e é só sovar bem. Gosto também de usar uma espátula, porque isso ajuda. Caso precisar, pode acrescentar um pouco de farinha de trigo, mas lembrando, não colocar muito, porque senão a sua massa de panetone e chocotone vai ficar muito pesada. E é só sovar bem. Eu estou usando uma farinha de trigo de boa qualidade, considerada forte.
E para você saber se a sua farinha de trigo é forte, é só você olhar no rótulo da embalagem a quantidade de proteínas. Quanto mais proteínas, mais forte é a sua farinha de trigo. Essa massa ela é meio grudenta mesmo, é normal. Como eu optei por dividir a massa em duas para sovar, eu tenho que sovar separadas e depois juntar e sovar novamente. Sovar bem. E essa massa, ela é um pouco mais grudenta mesmo. E para saber se deu o ponto de véu, passe um pouco de óleo nas mãos, pegue um pedaço da massa, faça uma bolinha e vai esticando nas laterais, abrindo essa massa. Vejam que ela já está lisa e mostra uma certa transparência. Esse é o ponto. Agora é só bolear, conforme estou mostrando, e deixar essa massa descansar por no mínimo 30 minutos. E olha como a massa já desenvolveu. Agora eu vou passar um pouco de óleo na bancada para ajudar a massa a não grudar. É só espalhar bem o óleo. Colocar mais um pouco. Espalhar. E colocar a massa. E agora é só abrir. 550 gramas de chocolate em gotas. É só ir colocando assim na massa e agregando bem. Caso você quiser, você pode fazer de frutas cristalizadas. Aí é só usar 300 gramas de frutas cristalizadas, mais 200 gramas de uvas passas, ou a seu gosto. É só ir abrindo a massa e acrescentando o chocolate. Pode ir colocando um pouco de óleo na bancada para evitar que a massa grude. Estou colocando o vídeo numa velocidade mais rápida para não ficar tão longo. Depois de bolear, passe a massa para uma forminha própria para panetone. Coloque as forminhas do panetone em uma assadeira e para esperar eles crescerem, coloque um plástico filme. Esse é o momento de levar ao forno. E o chocotone depois de assado ficou assim. Eu assei em forno pré-aquecido 180 graus
no meu caso é elétrico, eu liguei a resistência de baixo e deixei por 40 minutos. Depois dos 40 minutos, eu liguei a resistência de cima, deixei as duas ligadas e coloquei mais 20 minutos. Mas isso vai depender aí do seu forno. Uma dica para seu panetone chocotone não murchar é você colocar 2 palitos de churrasco na base do panetone, um de cada lado. Eu vou usar essa vasilha como suporte. É só colocar o panetone virado e esperar esfriar completamente. Agora eu vou retirar o papel e depois cortar para vocês verem como ficou por dentro. Me renderam 5 unidades do pequeno e 2 unidades do grande. Retire o papel com delicadeza. Esse panetone foi assado em forno pré-aquecido, 180 graus. Foi em forno elétrico. Eu liguei a resistência de baixo e deixei 20 minutos. Depois eu liguei a de cima, deixei as duas ligadas e coloquei mais 20 minutos, no total de 40 minutos. Mas isso vai depender do seu forno. Olha que beleza de chocotone. Essa massa fica muito boa. Fofinha, cheia de chocolate e muito gostoso. Agora eu vou cortar para vocês verem como fica por dentro. Eu fiz de chocotone porque o pessoal aqui em casa prefere, mas vocês podem fazer de frutas cristalizadas também. Olha só. E aí, o que acharam? Me contem aí nos comentários se vocês preferem panetone ou chocotone. E olhem essa massa. Olha que beleza. Façam, vocês vão gostar demais. Então, pessoal, olha que massa maravilhosa. Ela fica bem fofinha, fica úmida, com bastante chocolate. Muito, muito gostosa. E aí, gostaram da receita? Se gostou da receita, deixa seu like. Inscreva-se no canal, compartilha com seus amigos. Eu vou mostrar bate pertinho essa massa. Olha, ela desfia, ó. Tem bastante chocolate. Ó. Façam, vocês vão gostar demais, demais mesmo. Tchau. E até o próximo vídeo.